Eita glória! Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Então, boa noite, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem, não pela oração nem pelo jejum. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus. Desde há um tempo atrás, Deus tem falado comigo para eu ministrar mais acerca da graça de Deus. É algo que veio muito forte. Sandrinha, estou tão feliz por você aqui, Sandrinha. Nilvan, rapaz, estou com saudade de tu também. Deus tem me falado para eu falar sobre graça de Deus, e eu tenho falado. Se você quiser ver, você entra lá no meu canal, Pastor Johnson Dalso, lá no YouTube, né? Tem que fazer meu merchandising também, logicamente, meu comercial. Eu acho que aqui é a única igreja que tem comercial no meio da mensagem, né? Então você entra lá, curta, comenta, se inscreva, compartilha. É uma bênção fazer aquele crescer, aquele meu canal lá no YouTube. E nós temos ministrado várias vezes sobre a graça de Deus, e pessoas têm perguntado mais sobre isso. E é interessante porque nós sempre ministramos muito sobre a graça de Deus, mas não de forma tão profunda. Normalmente as pessoas acham que a graça de Deus acontece apenas para a salvação. O cara é perdido, pecador, não vale nada, não tem nada, e recebe a salvação pela fé, que é dada por graça. E aí, eita glória, pronto, já estou na graça, e pronto, salvação pela graça, e parou aí. Mas na verdade a graça de Deus é a raiz de todas as bênçãos de Deus, como eu já falei, e ela se manifestou do Gênesis ao Apocalipse. Graça de Deus está por toda a Bíblia, amém? Mas o que é a graça de Deus, pastor? É justamente o favor imerecido, mas isso é tão pouco. Graça de Deus é Deus te alcançando, não por causa do que você faz, mas sim por causa de quem Ele é. Ou seja, tudo que você faz, por mais que você faça, escuta bem, por mais que você faça, Deus não vai te amar mais. Deus me ama porque eu oro, eu jejum, eu subo no monte, desço do monte, eu faço isso, faço aquilo outro. Ama mais do que aquele irmão ali, porque eu subo no monte lá da Coca-Cola. O irmão sobe no monte das cobertas, então Deus me ama. Não, não tem isso. Deus ama tanto um quanto o outro igualmente. Na verdade, Deus não tem filhos preferidos, mas há filhos que o preferem. Eu vou dizer de novo, Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem a Deus prioritariamente. Então, a graça de Deus é Ele nos alcançando. Então, muitas vezes tem pessoas que chegam, perguntam para mim acerca disso, e dizem, pastor, então, já que Deus me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, então eu posso fazer e acontecer. Deus não vai deixar de me amar, está certo? Deus não vai deixar de te amar, agora você não desfrutará do que Deus te deu. Porque graça é Jesus. Fazer da graça um travesseiro para pecar é desprezar essa graça. Hebreus diz que é ultrajar o espírito da graça. Por que uma pessoa entrega seu dízimo e sua oferta? Porque tem que entregar, porque senão vai ser ladrão. Não. Você entrega o seu dízimo e sua oferta porque você reconhece que Deus é o seu provedor. Quando você entrega o seu dízimo e sua oferta, você está abençoando o restante que virá. Não é por obrigação. Aliás, nunca faça para Deus por obrigação. Sabe qual é o interessante na questão da adoração? É porque o que é que torna uma adoração verdadeira ou falsa? A adoração verdadeira é aquela que você tem capacidade de dizer não, mas você diz sim porque quer. Eu adoro a Deus porque eu quero adorar. Eu não adoro a Deus por causa do que Ele me deu. Eu não adoro a Deus por causa do que Ele fez por mim. Eu adoro a Deus porque eu o amo. E aí, quando eu adoro a Deus, eu construo o caminho para que chegue para mim aquilo que Ele já me deu. Porque tudo que nós temos dado por Deus, Ele nos dá por graça, e nós recebemos pela fé. Estão entendendo isso, gente? Então eu gostaria de começar dizendo o tema da ministração. O tema da ministração é a lei e a graça. A lei e a graça. Eu esqueci meu tablet, eu estou acostumado com meu tablet. Rapaz, eu tenho um tablet tão bom, gente.
Olha, coisa boa é ser pastor amado e honrado. Meu amigo, me deram um tablet que, é o top, é o último. Nossa, foi graça. Só mesmo, porque não é por mim, é por graça. Aí eu estou acostumado, mas aí eu acabei esquecendo. O senhor vai me dar graça para eu ministrar com o celular. Vocês recebem se eu ministrar se eu sair do celular? Pronto, então vamos lá. Amém? A lei e a graça. O que é a lei? Normalmente a gente fala sobre a lei que foi dada no Monte Sinai, através daquelas tábuas de pedra que foi, se você não sabe, os primeiros tablets que existem. E da nuvem, baixado diretamente da nuvem. Entendeu, né, Marcelo? Tablet, nuvem, tal. Cuidado, né? Olha, tá vendo como Deus é à frente? Ele já criou os tablets naquele tempo. E é mesmo, gente, tablets, tábua, só que de pedra. Mas, e baixado da nuvem, está feito, não é não, Rodrigo? Tablet, beleza. E normalmente a gente associa aquilo ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a lei, ela é boa, ela é santa, ela é agradável, mas ela não foi dada para santificar ninguém. Dizer, você pode fazer, você não deve fazer, você não deve dizer isso não santifica ninguém. Um conjunto de regras pode ser utilizado para organização, mas nunca para santificação. Nossa igreja tem regras, mas é para organização, para não ficar uma desordem. Mas, no que se tange a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a lei não foi dada para isso. O projeto, a proposta, digamos assim, entre aspas, da lei, era outra, era mostrar o quanto você é pecador e que precisa de um Salvador. A lei, ela foi dada como um espelho, Deus mostrando pela lei, dizendo, esse é o meu padrão, você pode? Aí o cabo olhou, e aí tu pode? Também não, eu também não. Ninguém cumpriu a lei, ninguém praticou a lei inteiramente, 100%. E a lei foi dada de uma forma que se você falhasse em só um mandamento, só falhasse em um, se tornava culpado de todos os outros. Na lei dizia que você não deveria mentir. Mentiu, pronto, era culpado de homicídio, adultério, era culpado de adorar outros deuses, era culpado de tudo. Isso era a lei. E aí, muita gente tentou cumprir a lei, mas não conseguia. Por quê? Porque ela não foi dada, escute bem, tentou praticar, vou falar a vocês a diferença dos dois. Tentou praticar a lei, mas não conseguia. Por quê? Porque ela não foi dada para que todo mundo praticasse, até porque é impossível praticar. A própria Bíblia diz que a lei é chamada de ministério da morte. Se você não fizesse, morte. Como ninguém cumpriu, todo mundo ficou morto, espiritualmente falando. Como ninguém praticou, todo mundo estava morto, espiritualmente falando. Está todo mundo entendendo isso, gente? Eu já falei aqui, e vou repetir. A lei, ela dizia, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento da lei. Alguém cumpriu? Não. Por quê? Porque ela foi dada dessa forma. A nova aliança, a graça de Deus faz. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Ou seja, o amor, no tempo da graça, o amor de Deus, só um exemplo, o amor de Deus foi dado para nós, e nós amamos a Deus com o amor que Ele nos deu. Por quê? Porque nas suas próprias forças, você não consegue nada. Para agradar a Deus, não. Você consegue coisas daqui, estou dizendo para agradar a Deus. Então, gostaria que vocês abrissem no Evangelho de João, no capítulo... Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João 1. Versículo 11. Corrigida fiel, por favor, Rayara. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Seu, está falando do povo de Israel. Versículo 12. Mas
a todos quantos o receberam, eu e você, quem já recebeu Jesus aqui? Diga, eu já recebi Jesus. Pronto, a todos quantos o receberam, eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veio para o povo de Israel. De fato, o próprio Jesus disse que a salvação vinha dos judeus, que ele era judeu. Ele veio para o povo de Israel, mas eles o rejeitaram. Aí o que foi que ele fez? Se virou para nós. Agora, para ser um filho de Deus, tem que entrar pela mesma porta que todos nós entramos. Nascer de novo, receber Jesus. Continua. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascemos da vontade de Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha para mim, preste atenção. Essa palavra habitou, no grego, o significado dela, para o português, não encontramos no mesmo, uma palavra adaptada. A melhor palavra para isso, para esse habitou entre nós, é tabernáculo. Significa que você não é apenas a casa de Deus, é o tabernáculo dele, é o templo dele. Quando você nasce de novo, você se torna templo de Deus. Daí o nome no grego é tabernáculo. Ele tabernaculou. De certa forma, irmãos, o nome de Jesus não é apenas Jesus. O outro nome que ele tem é Deus conosco, Emanuel. É disso que está falando. Ou seja, quando você nasce de novo, segundo a palavra de Deus, você nunca está só. Vou repetir. Quando você nasce de novo, você nunca está só. Ah, mas às vezes eu já me senti só. Todo mundo se sente só alguma vez. Mas sentimento mente. Ou como diz Dr. Augusto Cury, a mente mente. A mente mente de vez em quando. A mente diz muitas vezes que você não pode, que você é fracassado, que você não tem nada, que você é um doente, que você vai morrer, que o outro é melhor do que você tem medo de tudo. É a mente. Mas quando você nasce de novo, todos esses pensamentos são mentirosos. Eu vou repetir. Quando você nasce de novo, qualquer pensamento que não condiz com o que a palavra de Deus diz de você, é mentira. Deus te chama de rico. Pastor, eu vou lhe chamar para o senhor tomar um cafezinho lá em casa, para o senhor ver onde é que eu moro. Não interessa onde você mora, Deus te chama de rico. Mas e por que eu não estou sendo? Porque você não está se vendo assim. Mas o que eu faço, Senhor, para chegar nesse nível? Recebe a graça. A Bíblia diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A grande verdade é que quando Satanás chega perto de você, primeiro ele tem que olhar para cima. Por quê? Porque o lugar mais alto que Satanás tem na sua vida é debaixo do seu pé. Eu vou dizer de novo, vou repetir. O lugar mais alto que Satanás tem na sua vida é debaixo do seu pé. Esse é o primeiro ponto. Então ele tem que olhar para cima. Segundo, tem que te chamar de majestade. Porque é assim que se trata reis. Eita glória. Ei, fulano, ao respeito, majestade para você. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis. Por favor, preste atenção aqui, não perde isso. Você é um rei aqui na terra, mas eu não estou me sentindo. Mentira. Seu sentimento está mentindo para você. Estão entendendo isso, gente? O que a Bíblia diz é prego batido, ponta virada. Então, e o verbo se fez carne. É a única encarnação que a Bíblia fala. É Jesus se fazendo carne, se fazendo homem. Deus se fazendo homem. Ou como diz aquela música, né? O verbo virou gente e habitou entre nós. De novo, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, diga cheio de graça e de verdade.
Diga, Jesus era cheio de graça e de verdade. Como nem todo mundo disse, vamos repetir, vamos lá. Jesus era cheio de graça e de verdade. João testificou dele e chamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 16, pronto, esse é o ponto que eu quero trazer. É o nosso texto áureo. E todos nós, está falando de mim e de você, recebemos também da sua plenitude. E graça, tem mais gente. E graça por graça. Ou seja, recebemos Jesus de forma plena. Então você e Jesus são um só. Aleluia! Você e Jesus são um só. E há uma coisa interessante que me chama a atenção. A Bíblia diz que Jesus era o unigênito do Pai. Deus amou de tal maneira o mundo, certo? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas quando ele morreu e ressuscitou, quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Então hoje, Jesus é o nosso Senhor, mas também é o nosso irmão mais velho. Ele não é mais unigênito, ele é o primogênito. Deus plantou Jesus na terra e colheu milhões de filhos, do qual eu faço parte e você também. Amém, queridos? Continua, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, observe que verdade está do lado da graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei que é de Deus, lei de Deus, foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Agora preste atenção nisso. Temos a lei que foi dada justamente através de Moisés, onde, como eu já falei, ninguém praticou. Completamente não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje em dia, muitos de nós atualizamos, fizemos um upgrade da lei. Ô irmão, se você não for batizado nas águas, você não pode tomar ceia. O que é isso? Lei. Ah, pastor, mas isso é uma coisa séria. Exatamente. Justamente por ser uma coisa séria, que se você nasceu de novo, você deve realmente participar da ceia. Está todo mundo entendendo isso, gente? Olha, meu irmão, você não pode isso, você não pode aquilo. Se você fizer isso, você vai ser eliminado do hall de membros do céu. Olha, você pode ser eliminado do hall de membros da Verbo Ceilândia, mas do céu? Não é por aí. E aí começa estabelecendo um monte de coisas e atribuindo isso à salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, é justamente porque somos salvos por graça, que a salvação, ela é fácil de ser obtida. Você diz, Jesus é o meu Senhor, você é salvo. E meu irmão, irmão de Jesus. Mas ela é difícil de ser perdida. Ela pode ser perdida com toda certeza. A salvação pode ser perdida sem dúvida. Basta simplesmente você sair do caminho. Quando você sai do caminho, você perde. Mas enquanto estiver no caminho, acabou. Algumas pessoas questionaram o seguinte: pastor, então, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. A Bíblia mostra várias e várias vezes, eu não vou ler aqui porque não é o tema da mensagem, mas a Bíblia mostra várias e várias vezes pessoas que simplesmente perderam a salvação e estão no inferno. Porque eles escolheram errar. Eles escolheram permanecer no pecado. Apesar da graça, porque a graça nos foi dada para a gente estar livre de pecar, não para a gente ficar debaixo de pecado. Então pode perder sim. Mas pastor, como é que o senhor sabe que fulano perdeu a salvação ou não? Aí é que está, é o fulano que sabe, não é o pastor.
E glória a Deus. Eu só quero saber da minha. Cada um dará conta de si, só tem eu, meu filho. Não, os outros nada. Mas a grande verdade é que você sabe se foi. Vocês estão entendendo isso, pessoal? A Bíblia diz que eles saem de tal forma do caminho que eles fica impossível deles voltar, se arrepender. Porque saiu. Está todo mundo entendendo isso? Ultrajar o Espírito da graça é justo quando você ultraja o Espírito, quando uma pessoa ultraja o Espírito da graça, o inferno te espera. É passagem só de ida, diga-se de passagem. Mas enquanto você estiver associado com a graça de Deus, você vai ver como é fácil servir a Deus. Eu vi uma vez alguém colocou assim numa frase de caminhão: andar com Jesus no peito é fácil. Indicando assim, às vezes, naquela cruz, aquele negócio. Difícil é ter peito para andar com Cristo. Está aí uma coisa que eu discordo. Não precisa ter peito para andar com Cristo. Só precisa receber da sua graça e viver nela. É fácil. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, se você só recebe mensagem de condenação, sabe, lapada em cima, em lugar de ser graça por graça, é lapada por lapada, sabe, é lógico, aí fica difícil. Mas se você apenas viver na graça de Deus, Senhor, obrigado pela tua graça. Irmãos, é uma coisa tão simples, viver pela graça de Deus. Vocês podem notar que no Novo Testamento não tem peça perdão a Deus. Não. Pastor, e o Pai Nosso? Pai Nosso não é uma oração modelo. Não é uma oração que você deve seguir. Um amém. 2. Vou começar a dar R$2, né? 1 João 1,9. Se confessar os vossos pecados, eu errei, eu pequei. A falha foi minha. Eu errei. Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar. Purificar quer dizer o quê? Tornar puro. Vos purificar de toda injustiça. Você fica tão limpo diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Puro. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é puro. Isso, você é puro. Estão entendendo isso, gente? Eu gosto quando a palavra faz essa lavagem cerebral. O que é isso, pastor? Lavagem cerebral? O ruim é sujeira cerebral, mas lavagem é boa, limpa tudo. Então, agora, eu quero trazer para vocês um episódio que reflete bem a lei e a graça. Lá em João capítulo 8, abre por favor, João capítulo 8. Quem tiver Bíblia, abre. Quem tiver celular, acesse. Acessado, então. Vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Segundo os historiadores, gente que sabe mais do que eu, diz que nessa época aqui, esse templo aqui era o maior do mundo. Se todo o povo ia ter com ele e no templo ia assentando, ensinava, então o maior templo do mundo estava lotado para ouvi-lo falar. E Jesus era extremamente famoso nessa época, muito. Havia vários rabinos, Jesus. Havia vários rabinos nessa época, mas Jesus era o mais famoso deles. É como criptomoeda, mais famoso é Bitcoin. Pronto, Jesus era o mais famoso. E via gente de todo lado para falar com ele. Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês. Prestem bem atenção nisso. Bem importante isso. Embora Jesus fosse famoso, nunca foi plano de Deus que ele fosse famoso. Não tem nenhuma profecia, Deus dizendo, ele será famoso. Não tem. Não há. Nunca foi. Isso é só para mostrar para vocês que tem muita coisa que acontece aqui, nessa terra, que nem por isso Deus quer. Escuta a história. Presta bem atenção nisso. Escuta bem. Aí o que acontece? Jesus vem,
Chega no templo, o povo sabe e lota o templo. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Alô, flagrante adultério. Foi no ato. Só que eles trouxeram só a mulher. A lei dizia que tinha que trazer os dois, o homem e a mulher. Eu ouvi um ministro falar e, de certa forma, até concordo. Ele acha que isso aqui foi uma armação. Armaram para Jesus. Fizeram um complô com o homem. Tá? O homem teve lá, tal, pegou no ato e o homem, trouxeram só a mulher. Para quê? Vou dizer já. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, encheram a boca. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Na hora, tem prova, testemunha. Tal, foi postado na rede social. Então. Filmado aqui, está aqui no celular, foi na hora. Pastor, tem isso na Bíblia? Não, só na Dalsônica que tem, né? Versão Johnson Dawson. Então, vamos lá. E na lei, observe agora a história, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Aí vem a perguntinha: tu, pois, que dizes? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que eles usaram tu, pois, que dizes? Porque antes, várias vezes, Jesus dizia: ouvistes o que foi dito, faça assim, assim, assim. Eu, porém, vos digo, faz aquilo. Ouvistes o que foi dito: odiarás os teus inimigos e aborrecerás aqueles que te perseguem. Eu, porém, vos digo: amai os teus inimigos. Isso deixava os fariseus tinindo, de raiva, furiosos. Por quê? Porque um homem desse era mais famoso do que eles. Um homem desse lotava um templo inteiro só para ouvi-lo. Vocês estão entendendo isso, gente? Por isso, olha, ela foi para o adultério. Tu, pois, que dizes? Continua. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, perguntando-lhe, ele endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Só bastava um, na primeira pedra, os outros podiam tirar tudo depois. Só precisava voar a primeira, depois vinham as outras voando. Por quê? Porque lá na lei de Moisés, dizia: as mãos das testemunhas serão primeiro contra quem tiver em adultério, ou seja, os primeiros a apedrejar era o pessoal que tinha visto, para matá-lo. Depois as mãos de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Está lá em Deuteronômio 17. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Jesus disse: ok, é a lei que diz, beleza. Então, as testemunhas, segundo a lei, que viram, mas que não tem pecado, atira a primeira. Só isso. Não é para cumprir? Não é para praticar? Está feito. Vocês entenderam o que Jesus fez aqui? Eu acho que nem todo mundo entendeu o que Jesus fez aqui, não. A graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus. O que Jesus estava fazendo, gente? Demonstrando que a graça era maior do que a lei. O próprio Jesus quebrou a lei de vez em quando. Não, pastor, ele cumpriu, mas ele quebrou a lei. Agora vem a história. Praticar a lei era diferente de cumprir. Praticar ninguém praticou. Mas cumprir, ou seja, Jesus cumpriu a lei, escute, presta bem atenção nisso, naquilo que a lei dizia a respeito dele. Aí ele cumpriu. Quer ver isso, gente? Vou mostrar para vocês agora. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 31. 18:31 de Lucas diz: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Ou seja, Jesus cumpriu aquilo que a lei falava dele.
O que a lei falava dele, ele cumpriu inteiramente. Inclusive, quando estava escrito pelos profetas que ele iria para a cruz, que ele iria ser pendurado no madeiro, que ele iria estar pendurado lá e iria morrer lá. Isso cumpriu. Capítulo 24 de Lucas, versículo 44. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, Jesus falando, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus veio para cumprir o que a lei dizia a respeito dele, mas ele não praticou toda. Jesus curou no sábado, gente. Os discípulos comiam o negócio lá de trigo sem lavar as mãos. A lei dizia para lavar, ele não lavava não. E aí quando os fariseus foram dizer, os teus discípulos não estão cumprindo a lei, não estão praticando a lei, Jesus ficou do lado deles. Ele cumpriu o que era escrito dele. Mas vamos voltar para lá, gente, que senão a gente não termina lá. Vamos lá? Então, no capítulo 8, versículo 8 diz, capítulo 8, versículo 8 do Evangelho de João, tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Ou seja, ele levantou, disse, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra, e voltou a escrever no chão. Aí a turma, e aí? Eu estou com essa pedra aqui, mas eu tenho pecado, e tu? Eu também. E tu? Eu também. Vai, rapaz, tira só precisa a primeira, depois a gente manda ver. Tinha outra pegadinha. Se Jesus disser, é isso mesmo, que a lei diz, desce a lenha, apedreja essa aí, vai, manda ver. Aí dizia, e cadê o amor de Deus que tu tanto proclama? Por outro lado, se Jesus dissesse, não joga pedra não, gente, tem que amar, ou o amor. Então você não está cumprindo a lei de Moisés, era o suficiente para acusar ele, que seria apedrejado era ele. Gente, aquele povo lá não era burro não, só que Jesus era mais esperto. Porém, ouvindo eles isto, redarguidos pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos, até os últimos, a ponto de ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Templo lotado, todo mundo, ficou só ele e a mulher? Aí Jesus, endireitando-se, não vendo ninguém, olhou, não viu ninguém, apenas a mulher. Disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai. E o que é que diz o restante do versículo? Não pecar não é o resultado da lei. Não pecar é o resultado da graça. Vou dizer de novo, não pecar não é o resultado da lei. Não é o resultado disso. Não pecar é o resultado da graça. Está todo mundo entendendo isso? Por favor, não sai ninguém sem entender. E muitas vezes, nós temos um dedo, Você, Cauana, te vi, conheço as tuas obras. Só que enquanto eu estou apontando para ela, tem 1, 2, 3 apontando para mim. Para cada dedo da coisa, tem 3 apontando para cá. Pastor, o senhor quer dizer que não devemos acusar ninguém? Não devemos acusar ninguém. Esse papel já é do diabo, é o emprego dele. E é o emprego dele, não tira o emprego dele não, ele é empregado para acusar. Você deve corrigir, é diferente. Você deve mostrar, minha irmã, preste atenção, isso não está certo. Segundo a Bíblia, você está me julgando? Não estou te julgando, é as suas ações que estão te julgando. Segundo a Bíblia está escrito assim, e você mostra o que a palavra de Deus diz. Isso é que é a graça.
É quando você chega em amor, não para empurrar para fora, vai-te embora. Não, é para justamente trazer para perto. Porque a lei não foi dada para você. Aleluia. A lei não foi dada. Eu vou dizer para quem foi dada. Abre lá, eu nem abri lá agora, mas vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Deixa eu ver qual é o versículo, tá, gente? É que eu não trouxe o meu tablet excelente, maravilhoso e tal, aí tem que usar o celular. Vai fazer o quê? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Deixa eu ver. Versículo 8. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. E é mesmo. Se alguém dela usa legitimamente. Mas veja o versículo 9. É o 9? Isso, era esse aí. Sabendo isto, que a lei não é feita para justo. Quem é justo aqui? Amém. Diga, eu sou justo. Sabendo isto, que a lei não é feita para justo, não é para você. Mas para injustos, obstinados, para ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, parricidas, matricidas e homicidas. É para eles. Para nós é a graça. De novo, para nós é a graça. Diga malditos, sem sussurrar. Tá bom? Sem sussurrar. É isso mesmo, tá certo, Kelly, é isso mesmo, sem sussurrar. Vamos lá, todo mundo. Malditos, nunca mais. Abençoados, sempre. De novo, malditos, nunca mais. Abençoados, sempre. É o que você é. Por causa da graça. Se não fosse pela graça, eu não estaria aqui. Aleluia. Se não fosse pela graça, meu irmão, eu não estaria aqui, eu não seria um pastor. Eu era a pior pessoa do mundo para ser pastor. Se fosse olhar do ponto de vista natural, eu, para ser pastor, ninguém me escolheria. Em sã consciência, não. Só Deus. Só Ele. Mas aqui, eu era a pior pessoa do mundo. Eu tratava mal as pessoas. Eu era grosso, cru, xarope. Você entende a palavra chato? Eu encarnava essa palavra. Eu era chato, muito. Interessante que eu fui criado num lar de amor. Um lar onde se lia toda a palavra. Mas enquanto eu não entendia a graça de Deus, bateu no levo, lapada para cima. Mas quando eu entendi a graça de Deus, eu vi que Deus olha para mim e diz: você é um pastor de quem eu? Eu não. Eu não consigo. Meu Deus do céu. Prefiro trabalhar com máquina. Você bota ela para funcionar 7 horas da manhã, 7 horas da noite ela está fazendo lá tudo de boa, tranquilo. Se não tiver nenhuma queda de energia nem nada, tá beleza. A gente manda uma criatura, faz assim, 3 minutos depois já está fazendo diferente. É só ela achar que não está bom. Onde é que eu vou trabalhar com gente? Mas o Senhor disse: você é um pastor. E Deus não muda de ideia. Estava conversando com o Joshua hoje. E eu disse: não é interessante, filho, eu não queria ser pastor. E hoje tem gente que me chama de pai. Eu não queria, não era de estar ali e tal, falando coisa boa. Hoje tem pessoas que me ouvem. Eu disse a ele: pela graça de Deus, tudo que você desejar que Deus atue na sua vida, entenda, você não deve fazer nada por merecer, porque tu não merece. É por graça. É a graça de Deus que te torna merecedor. Antes da minha boca saía maldição, hoje só sai bênçãos. Por causa da graça. E eu vejo tantas pessoas que praticavam tanta coisa errada, que era muito ruim. Era um pecador desgraçado mesmo, era gente ruim. E hoje servem a Deus com tanta fidelidade. Vejo pessoas que cantavam para o mundo e hoje canta para Deus. Vejo pessoas que eram tímidas,
pelo menos acreditavam que eram, tímidas, e hoje ministra com excelência. Como é que Deus pode fazer com que alguém que serve a Satanás, mesmo, para valer, um bruxo, se tornar um missionário, se tornar um pastor? Irmãos, é só pela graça, é só pela graça, é que Deus simplesmente faz tanto. Irmãos, eu passaria a noite contando testemunhos de filhos que deram tanto trabalho aos pais, que se envolveram com drogas, com prostituição, com tudo que você pensar e que de ruim eles se envolveram, e hoje estão à frente de igrejas, hoje são missionários, pessoas que se converteram nas prisões, que não tem mais nem chance de sair de lá, porque é há muitos anos e tal, mas lá na prisão, ele ganha tantas pessoas, tantas vidas para Jesus. Irmãos, isso é só pela graça. Você não é curado por causa do que você faz, você é curado por causa da graça. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Graça, graça. Está vendo que você não fez nada nisso? Não fez nada, não fez nada. Pelo contrário, ei, tomar, olha para mim, tomar é isso, ó, pegado e pegou. Ou seja, você nem entregou, ele pegou. Tomou, aleluia. Tomou, simplesmente por graça. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a palavrinha graça, graça. Graça, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Graça, tudo, meu irmão, escuta, tudo é por graça, e eu vou ministrar por graça, eu vou ministrar graça. Quando eu ministrar da próxima vez, pode ter certeza, vai ter graça no meio, não sei qual tema, mas vai ter graça no meio. Porque Deus quer que a Verbo Ceilândia cresça nessa parte, nessa área, por graça. Você evangeliza por graça, você aprende por graça, você cresce por graça, você prospera por graça, você é curado por graça, você é salvo por graça. Tudo é por graça e recebido pela fé. Sandrinha, uma pessoa perguntou, mas quantas vezes eu tenho que declarar que sou curado para que Deus me cure? Sabe o que eu disse a ela? Eu digo, nenhuma. Nenhuma. Ué, mas não anda todo mundo aí e fala, é para ser curado, tem que falar que é curado. Não é por aí. Não é quantas vezes você tem que falar. Você não fala para Deus te curar. Você não fala para Deus te curar. Você fala para si e para quem te rodeia, para os anjos do céu, para Satanás, para as pessoas, aquilo que Deus já fez. Se você sair daqui se vendo curado, a cura se manifestará em você. Vou dizer de novo. Cura se manifesta na palavra. Veja-se curado. Isso não é ciência cristã, isso não é coisa mental, isso é assumir uma posição que você já tem, você só vai assumir aquilo que você já tem, por graça, não é a lei, é a graça. Vocês estão entendendo isso, gente? A graça, antes do Sinai, antes da lei ser dada, quando o povo saiu do Egito até o Sinai, ninguém morreu. E aí o povo fez muita coisa errada. Ai, nossa, como fizeram? Mas enquanto eles estavam confiando no Senhor, o que se permaneceu foi a graça. Quando chegaram diante do Sinai, aí cresceram, digamos assim, se acharam, tudo que você mandar, pode mandar que a gente faz. Mas o tom, a maneira, foi, a gente faz com a nossa própria força.
Aí Deus disse, então tome a lei. Foi justamente isso. Pode olhar. Aí começou, realmente, mostrando. Rapaz, tu não consegue não. Baseado nas suas forças, você não consegue. Sabe, quer servir ao Senhor. Eu tenho certeza, cada membro da Ceilândia é um ganhador de almas. Amém. Nós temos um evangelista aqui, com unção de evangelismo, já na vida dela. Mas todo membro da Ceilândia é um ganhador de almas. Amém. Pastor, mas eu não consigo chegar a falar, eu não sei falar essas palavras bonitas. Você sabe dizer que Jesus é bom? Você sabe dizer Jesus ama você? Porque a mensagem principal do Evangelho é Jesus te ama. Vou dizer de novo, a mensagem principal do Evangelho é Jesus te ama. Jesus te ama. Você é amado pelo maior, pelo Senhor. Você pode não ser amado por alguém aqui na terra, mas pelo Senhor absoluto, dono do universo, você é amado e isso é só isso que importa. Tá bom. Tá mais que bom. A graça de Deus sempre vai te elevar. Eu nunca vi ninguém que confia na graça de Deus. Escuta, eu nunca vi ninguém que confia na graça de Deus ser decepcionado, ser frustrado. Graça de Deus é reconhecer que em você não consegue. Mas Ele em você consegue tudo. Estão todo mundo entendendo isso, gente? Graça de Deus. Diga, a graça de Deus é a que salva. Diga, a graça de Deus é o que me faz crescer em todas as áreas. Amém. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa noite. Eita! Confia na graça de Deus e milagres vão acontecer. Confia na graça de Deus e será a melhor semana da sua vida. Confie na graça de Deus e coisas que você sonhou quando era criança se cumprirão hoje, quando a graça de Deus se manifestar. Confia nele. Não é o que o pastor diz, é o que a palavra diz. Amém, queridos. Senhor, eu tenho que terminar por causa da hora. Confia na graça de Deus. Não fique apenas na base do... Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. É justamente por causa da graça que muitas pessoas perdoam gente que faz coisa tão ruim. Eu vi uma menina no Instagram. Uma menina não, uma mulher, meu Deus do céu, que ela tem uma cara de menina. Perguntaram assim a ela, quer dizer que a mulher, olha só, a mulher é rodada até umas horas, se prostituiu para valer, aí vai para a igreja, vira crente, pronto, zerou? Aí ela disse, zerou. Ela disse, se você não entender o que é graça, nem me pergunta isso. Zerou. Nasceu de novo, é santa. Nasceu de novo, é minha irmã. Nascer de novo, vai para o céu. E se você não nascer de novo, eu não vou, já sabe o destino. Se você não nascer de novo, você já sabe o destino. Porque não é pelo que você faz. Oh, Senhor. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Você merecia morte, Ele morreu. Você merecia a cruz, Ele foi crucificado. Você merecia o pior, Ele levou o pior para te dar o melhor. Você merecia o inferno, Ele foi no inferno para você não ir. Ele foi no inferno para te dar o céu. Isso é graça. Eu vou dizer de novo, isso é graça. Oh, aleluia. Ei, Senhor, terminou? A grande verdade é que se não for por graça, ninguém é salvo. Se não for por graça, ninguém vai para o céu. As boas obras é importante, sem dúvida, mas é depois da graça. Deus nos salvou para as boas obras e não pelas boas obras. Vocês estão entendendo isso, gente?
É o resultado. Quando você faz o bem, é o resultado de quem você é. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um só. Não é o que você faz, é o que ele fez. Diga: não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Pronto, eu acho que eu terminei. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez essa confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.